Bom dia, gente. Hoje vamos estar dando continuidade ao assunto de inclusão digital, certo? Já estamos na aula 3. Espero que vocês tenham gostado do formato da aula e hoje vamos dar continuidade ao assunto de informática, né? A gente estava tratando ontem. Ontem nós falamos sobre hardware, software, né? Falamos um pouco da história do computador, que no início foi criado com o único intuito de cálculo, né? De calcular, né? E hoje em dia tem diversas funções além do cálculo e hoje eu vou trazer para vocês mais sobre cada peça, cada hardware de um computador, cada função. Ontem eu percebi que muita gente não sabia o que era um HD, não sabia o que era uma placa-mãe, o que é um processador. E hoje eu vou explicar mais detalhado o que é cada um deles, ok? E vamos começar falando da placa-mãe, né? Como o próprio nome já diz, placa-mãe. Então, ela é muito importante para o funcionamento do computador, até porque ela é o sistema que une todos os componentes de um computador, né? Permitindo que eles funcionem de forma organizada. Então, a placa-mãe ela vai distribuir energia da fonte para todo o computador e seus periféricos, né? Que é a memória RAM, que eu vou já explicar para vocês, memória RAM, né? CPU, HD, todas esses periféricos que precisam também de energia. Então, a placa-mãe é responsável para conduzir energia de forma organizada, né, para todos os periféricos do computador, ok? E uma curiosidade muito importante em relação à placa-mãe é a BIOS, né? A BIOS ela se localiza na parte inferior aqui do computador, essa parte aqui, tá? E ela é a única que funciona mesmo depois do computador ser desligado, né? E qual a função dela? A função da BIOS é guardar horário, guardar data, né? É manter esse funcionamento mesmo com o computador desligado. Então achei muito interessante trazer para vocês a BIOS. Sobre a BIOS é o sistema operacional da placa-mãe. Então o que é a BIOS? BIOS é o sistema operacional da placa-mãe, ok? É a única que funciona mesmo com o computador desligado, ok? Fonte de alimentação, né? Como o próprio nome já diz, é a fonte de alimentação do nosso computador, ou seja, a energia, né? Responsável por conduzir a energia para o nosso computador de forma organizada, ok? E vamos falar da CPU, a nossa unidade central de processamento, é também muito importante, até porque ela é como se fosse o cérebro do computador, né? Então é de extrema importância. Ela realiza tarefas e ainda calcula uma série de atividades que são determinantes para a rotina do computador, né? Então ela é muito, muito importante para o computador. Ela é o cérebro do nosso computador. Esse aqui, ó, é o local onde fica a CPU, ok? Mais conhecido como socket da CPU. Fica exatamente nesse local aqui. Memória RAM é a nossa memória de acesso aleatório, né? Ela fica entre o HD e a CPU. Mais pra frente eu vou falar sobre isso, né? Que se encaixa no conteúdo de entrada de dados, processamento e saída. Vocês vão entender melhor na próxima aula, que não vou chegar nesse assunto. Mas, enfim, memória RAM é a memória de acesso aleatório, né? Ela armazena processos, como assim? Se você está vendo o YouTube, você está consumindo a memória da memória RAM, entendeu? Então, quanto mais espaço, quanto mais memória você tem na memória RAM, mais páginas você consegue abrir, né? Você consegue fazer diversas tarefas ao mesmo tempo. Então, se você consegue fazer diversas tarefas ao mesmo tempo no computador, ou seja, no celular também, é graças à memória RAM, entendeu? E no computador a memória RAM fica exatamente nesse lugar aqui, que é o slot da memória RAM, né? Então esse é o lugar onde a memória RAM fica, ok? Nós também temos o nosso disco rígido, né? Que é o nosso HD. Ela é a nossa memória secundária, vamos dizer que é a nossa memória secundária, porque, como eu falei, a principal é a nossa memória RAM, né? Que é responsável pelo processo, né? Pelas nossas tarefas. E o nosso HD ele é responsável por armazenar
dados, aplicativos, fotos, enfim, nossa memória secundária, ok? E onde são armazenados nossos dados, nossos aplicativos. E por último nós temos o nosso monitor, né? Que depois de todo o processamento, todo o trabalho que o computador teve, o monitor vai apenas funcionar como dispositivo de saída desses dados, né? Então, a placa-mãe é responsável por conduzir energia, a fonte é responsável por essa energia, né? A CPU, o HD e a memória RAM são responsáveis pelo processamento, né, desses dados, e o monitor é o dispositivo de saída, por onde vai sair esses dados, né? Então, a aula que vem eu falo mais detalhado em relação à entrada, processamento e saída de dados, ok? E é isso. Então é isso, gente. Espero que todo mundo tenha entendido, né? O objetivo desse formato de aula é realmente deixar a aula mais simples, né? E que vocês consigam entender. E quem não entendeu pode entrar em contato comigo, ok? Vou estar aqui, vou deixar também umas perguntinhas para vocês responderem. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima aula.